YouTube falando sobre o arco mais subestimado de Berserker. Bingo! Vamos, cara! Vamos. YouTube, vamos falar sobre Berserk. Então, o mangá de Berserk Bingo! sofre de um fenômeno bem interessante, que é a maioria das pessoas só liga pra um arco, que no caso é a Era de... Bingo! Desculpa, parei. Pô, em Berserker tem uma luta foda, mano. Tem a luta do... Aquela luta é do Guts versus o Zod. Lá no início. Aquela muito foda, aquela luta. É Guts versus Zod, não é? É o Zod? É, não é? de Ouro. O arco foi adaptado, tipo, 2 vezes e todo mundo só fala dele, especificamente dele. Eu entendo porque eu já ouvi alguém falando que não é que o mangá de Berserk decai, é que a sua parte mais interessante tá logo no início. E eu compreendo esse pensamento, eu acho justo. É, eu concordo. Mas eu curto muito a parte que a fantasia ganha vida no mundo de Berserk. Aquela parte ali pra mim é muito foda. Porque aí eu sinto que algumas pessoas jogam os outros arcos e os temas da história pós Era de Ouro pro lado. Tem Guts versus a menina fada? Pô, cara, tu quer tomar ban? Ô Zé da manga! Sendo que tem algumas coisas muito interessantes neles. Então aqui nesse vídeo eu vou elogiar um bocado o arco Convicção ou Punição, ou Conviction, sei lá, de Berserk, que eu Qual arco julgo é esse? ser o arco mais subestimado. O arco da igreja? E também, pessoalmente, meu favorito. Eu sei que uma galera não gosta tanto dele, acha ele o arco mais fraco. E também foi ele que teve o azar Ah, eu gosto desse arco. Eu acho esse arco bom pra caralho. de ser adaptado em 2016. Só que tem umas coisas muito legais nele, então vamos lá. Esse arco é muito bom. Vamos entender aqui. Eu queria reler Berserk, né? Mas eu queria que Berserk acabasse pra eu poder reler. Só que Berserk tá difícil acabar, né? Obviamente, Berserk tá lançando ainda, gente? Ou teve alguma pausa, de novo? spoiler de Berserk. O mangá de Berserk tem uma estrutura narrativa no mínimo interessante. Porque a gente começa com o Guts andando com o Puck matando demônios. Sim. A gente passa, tipo, uns 10 capítulos. Tá em pausa? Pô, caralho, pra tu ver, né? Tá em pausa. Mas por que tá em pausa, gente? Tipo, não tá com novos autores? Os caras botaram em ato de novo o bagulho? Nisso, mas lembrando que os primeiros capítulos de Berserk são gigantescos, são 100 e poucas páginas. Então é um bocado mais longo do que parece. E aí, a gente tem um flashback, que é o arco mais famoso de Berserk, e dura 100 capítulos. E aí, Papo e reto. depois a gente volta exatamente pra onde a gente parou, com o Guts e o Puck andando por aí matando demônios. E no mundo real, a Era de Ouro levou uns 6 anos. Então isso cria uns rolê aí. Em primeiro lugar, esse flashback gigantesco serviu pra contextualizar o mundo e o personagem do Guts ainda mais. Guts, no primeiro arco, que é o Espadachim Negro, ele só é muito, muito Ed. Violentamente e agressivamente Ed pra cacete. Todo Ele é o Sasuke da antiga geração. mundo uma formiga, eu piso em todos vocês. E aí a gente vê a Era de Ouro e fica tipo, ah tá, ele é um personagem maneiro, brabo. E aí agora, depois que o Guts passou por tudo que ele passou, a gente volta pro Guts Ed. Ele tá lá matando crianças, sendo agressivo e tendo discursos tipo, eu sou o Piscine. Trevas, Mas tipo, É, o Piscine é assim, não sei se vocês sabem. você viu o que aconteceu com ele, então você tá um pouco, pô, ele só tá muito quebrado e atuando um tiquinho. E também no momento que a Casca é sequestrada e levada pra torre lá, quer dizer, mais ou menos pra torre, logo, o Guts perde 90% dessa pose Ed dele. Até porque agora temos o contexto de ele não tá atrás de vingança. Ele tá lutando pra proteger alguém. E sabemos quem é por causa da Era de Ouro. E sabemos o que ele está enfrentando por causa de Era de Ouro. Então ele consegue ter esse lado e essas cenas que fazem garotos de 14 anos olharem e pensar, nossa, quero ser assim no futuro. Caralho, Daniel, para de farpar o Piscine aí, cara. Pô, que desnecessário, que deselegante. Ao mesmo tempo que ele é tipo um personagem mesmo, bem construído, complexo, com várias camadas. Guts naqueles primeiros capítulos era muito unidimensional, até a gente chegar no finalzinho, mas aquele finalzinho, por mais que dê um ponto interessante pro personagem, não justificava todas as ações dele naquele arco. Só que esse não era o ponto de qualquer forma, então foda-se. Porém, ter toda a Era de Ouro no meio e aí voltar pra esse estilo de Guts e esse estilo de história tanto tempo depois, é muito legal porque você tem agora esses elementos de maneira contextualizada. E o outro ponto que eu quero trazer aqui é a questão do gênero dessa história. Berserk é uma... O Berserk é menino. O gênero é masculino. Berserk é para meninos, homem, é Ed, é sombrio, é sangue, morte. Só menino pode ler. Uma das obras mais icônicas de Dark Fantasy. Papo É reto. tipo uma das referências desse subgênero. E influenciou pra caralho todo esse subgênero que é conhecido como Dark Fantasy. Se você não sabe o que exatamente é Dark Fantasy, a forma mais simples e mais direta de explicar é... Lendo o livro do Marco Abreu. O livro do Marco Abreu é um exemplo belíssimo de Dark Fantasy, tá?
Pega a fantasia e taca uma pitada bem forte de terror. Coloca uns temas mais delicados e mais pesados. Aí, ó, é o livro do Marco Aurélio. E faz com que esse mundo não seja legal de se habitar. Aqui uma questão interessante sobre Berserk. Eu argumentaria aqui que ele só é Dark Fantasy durante, tipo, 30% da sua história. Tem um vídeo muito velho meu aqui nesse canal, o primeiro vídeo realmente trabalhadinho que eu fiz aqui no canal, onde eu trago a ideia de que o universo, estilo de história e subgênero em geral de Berserk mudam de acordo com o ponto que o Guts está em seu arco de personagem. Caralho, o Danael tá cutucando aqui um ninho de cobra. Era de Ouro é muito mais sobre as questões políticas e intrigas humanas do mundo, enquanto tem os apostas aparecendo aqui e ali. E aí, pós-eclipse, o Guts tá na merda, então o mundo é uma merda, então ele mete a porrada em demônios e fica muito irritado com a vida e triste com a vida ao mesmo tempo. E aí, todo lugar que ele passa, todo mundo morre, porque é eclipse. E aí, depois, ele faz os novos amiguinhos dele lá, e a nova família, e o novo bando. E aí, a história fica infinitamente mais leve. Claro que ainda é Berserk, então naturalmente tem umas coisas muito ferradas ali no meio, mas em geral o Guts está de boas, porque agora ele tá com gente que tá de boas, então a vibe puxa um pouquinho pra um D&D. Portanto, eu argumento aqui que os únicos momentos que Berserk é um Dark Fantasy mais purão mesmo são em Espadachim Negro e Convicção, sendo que tecnicamente, Convicção, parando pra pensar a arte do Miura e o estilo de escrita do Miura melhoraram muito mais, afinal o Convicção é um bom arco. Eu gosto do arco Convicção. Sempre gostei, desde que eu li pela primeira vez, com meus 15 anos de idade, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu li Berserk em 4 dias, enquanto a vizinha brigava com agora marido, ex-marido. Então era muito legal acompanhar briga, confusão, enquanto eu lia Berserk. Era realmente uma experiência muito bacana, né? E foi isso. Essa foi a minha experiência com o Berserk. A ideia é que você fique melhor na sua arte com o passar do tempo. Então esse maluco, Descansa em Paz, coloca umas situações essa é a memória que eu tenho, que eu lia Berserk enquanto eu ouvia a confusão na casa do vizinho. muito perturbadoras nessa porra dessa história e desenha uns bagulho muito grotesco. Grotesco em um nível que quase que passa dos limites, só que de uma maneira que funciona. O melhor exemplo disso é o arco dos elfos, que, como eu falei, está dentro do arco Convicção. A figura de elfos é algo que está em Berserk desde o início e é algo que é colocado como inequivocavelmente bom. E aí vem esse pedaço da história e nos entrega meio que elfos falsos, e é possivelmente um dos pontos mais darks da história inteira. A reviravolta de que essas criaturas são crianças muda muito sua perspectiva de todo o arco até então, porque você se lembra de algumas cenas das criaturas matando umas outras e você pensa, são crianças. E é a cena onde o criança não Guts mata muitas dessas criaturas e seus corpos voltam ao normal e são um bando de crianças agora pegando fogo. É uma imagem A forma como o Daniel fala deixa engraçado, mas não é engraçado. no mínimo perturbadora e que puxa muito pra questões do próprio personagem do Guts. Algumas de suas cenas mais tensas vêm quando ele tem que matar uma criança. Ele acaba de fazer isso sem saber de novo. Tem algumas partes, algumas sessões que realmente reviram o estômago. Não dá pra mostrar, porque gore. Só que o Miura tava inspirado. Tipo, voltamos a nos focar no Guts matando apóstolos, indo de cidade em cidade fazendo isso? Beleza, olha o que 6 anos faz com o traço de uma pessoa. Durmam bem. Depois de 100 capítulos lidando pouco com o aspecto mais, entre aspas, fantasioso de Berserk, fora, obviamente, o final da Era de Ouro, né? Foi um pouco refrescante ter esse mundo. O fetinho, né? O filho dele. O fetinho, pô. O filho dele, o fetinho. O Guts seria uma boa representação de um personagem de moral 100% questionável, mas que não tá essencialmente vangloriando suas maluquices, ou ele escorrega e acaba romantizando em alguns momentos na sua visão. Cara, o Guts é literalmente um personagem que é perseguido por demônios. Ele tem que picotar geral mesmo. Essa aqui é a parada. Só que não tem romantização nenhuma ao redor do Guts. Toda a trajetória do Guts é de sofrimento e tristeza e depressão, basicamente. Não tem romantização. Mundo de volta de uma maneira tão intensa e jogada na sua cara. E isso me leva também pra um dos principais motivos pelo qual eu gosto tanto desse arco. O papel que religião tem nele. Ih, lá vem Danael Fernandes querer criticar o Pop Francis. Aqui no ocidente, religião e terror são dois assuntos que andam de mão dada. Isso é verdade, isso é verdade. Recentemente eu assisti o X, né? O X, A Marca da Morte. Também é um filme de terror,
né, que tem a ver com religião. Especialmente cristã e paganismo europeu, devido às questões históricas que vem aí. Isso em particular no ocidente, é claro. Só que eu tô olhando pra Berserk do ponto de vista de alguém ocidental porque eu sou ocidental. Então ver o Miura lidando com esse assunto em uma Dark Fantasy é muito interessante. Nosso antagonista do arco ser um padre cujo principal ponto é ir contra hereges. Esse padre, que diferentemente do padre Marcelo Rossi, esse padre é fake É nerd! aquela cena onde afunda a cabeça de alguém com uma bíblia, essencialmente. Isso é incrível. E junto com o Mosgus também tivemos a Farnese, que é uma das personagens mais interessantes de Berserk, pelo menos quando ela é apresentada, pois ela é uma devota cegamente fiel à religião daquele mundo. Ela é. E ela tá se reprimindo sexualmente ao mesmo E a tempo. todas as regras da igreja, porém, impulsos impuros, na visão dela, começam a surgir, e isso é errado, pois ela tem que seguir as regras da igreja. Ela precisa seguir as regras de seu Deus, ou de sua divindade em geral. Regras que foram impostas pela própria igreja, pela própria organização que ela segue. Então tá sendo mostrado Ela sarra na espada do Guts nesse arco? Sim, ela sarra. aqui, pelo Não precisava ter me lembrado o disso. aspecto de uma história que puxa muito pro terror, as partes mais aterrorizantes da Igreja Católica num período medieval. Com o Mosgus e sua doutrina de se você for herege ou pecador, você merece a morte, nada menos do que isso. E a Farnese e outros personagens com o pensamento de eu devo seguir as regras que a doutrina me diz pra seguir, independente de meus pensamentos pessoais e meus impulsos pessoais, ou então eu mereço a morte, nada menos que isso. E tudo isso fica muito fascinante quando lembramos o que é o Deus do mundo de Berserk. O mundo de Berserk é regido por esse conceito chamado a ideia do mal. Agora, o capítulo onde ela aparece foi descanonizado pelo Miura. Eu Foi? discordo dessa ideia dele. Foi? Pelo que eu compreendi, ele Quando isso? Quando que anunciaram isso aí? decidiu descanonizar esse capítulo, pois é uma reviravolta que ele gostaria de colocar apenas lá pra frente, porque ela revela coisas demais sobre o mundo de Berserk. Então, Como assim? O cara lança um capítulo e fala que não é canon porque são coisas que ele queria botar mais pra frente? Como é que é? Não colocaram no volume? Nossa, que... Agora já foi, pô. Já li essa o porra. conceito não foi descanonizado, só o capítulo em si, mas eu acho que a história fica melhor quando você revela essa informação no momento que ela realmente é revelada. Mas seja como for, foda-se, vamos lá. A ideia do mal, o deus do mundo de Berserk, é na verdade um amálgama dos pensamentos da humanidade inteira. Assim como todos os elementos sobrenaturais do mundo de Berserk vieram desses pensamentos humanos. Então Berserk Ah, então é tipo Jujutsu Kaisen. As maldições vêm do pensamento humano. Caralho, então foi daí que Jujutsu Kaisen puxou essa ideia? Foda. tem o pensamento de que a maioria das pessoas é má, por isso Deus é a ideia do mal. Se as pessoas naquele mundo fossem melhores, o Deus dele retrataria essa índole. Então pensa um pouco no conceito de que a ordem religiosa do mundo de Berserk está espalhando medo e violência, e ao fazer isso, o Deus desse mundo fica mais corrompido. Isso é só conceitualmente muito fascinante, e uma ideia muito legal pra uma história mais puxada pro terror com esse tema mais religioso. Mas é claro que você pode discordar do motivo do Miura ter retirado a ideia do mal Eu discordo. Absolutamente da discordo. história. E se o conceito naquele capítulo ainda é canônico ou não, eu acho o conceito canônico ainda. E junto disso também tem o aspecto do paganismo ali do lado, que é retratado como mídia geralmente trata paganismo europeu, como um bando de selvagens e blá blá blá, o que pode ser problemático ou não pode ser problemático, depende da sua visão. Só que eu acho a presença desse conceito já interessante, porque aquela seitazinha serve como um escape da Um surubão. Puta que o pariu. Quem igreja não que rege a torre de convicção. O fato do culto existir ali do lado só deixa isso tudo muito interessante, mesmo sem ir muito a fundo. Inclusive a cena da orgia lá é meio perturbadora mesmo, só que é um perturbador de forma bem executada. A parte onde tá todo mundo usando drogas e o cara tem que beijar a serpente do outro, Foda. não é uma serpente, obviamente, é um bocado perturbador. Essa sessão inteira entrega bem o lado mais grotesco e desconfortável do arco. Muito foda, muito foda. Esse arco tem problemas? É claro que A cabra com a cobra, muito tem. foda. Eu acho que até Uma orgia celta, né? Quem não curte? na ideia de cenas perturbadoras, tem algumas que eu acho um pouquinho desnecessárias, tipo a porra do cavalo. Eu sei que ele É, esse cavalo é totalmente desnecessário. é foi mal. icônico esse ponto, mas a porra do cavalo. Entre algumas outras coisas, mas tem um problema muito, muito sério, que é eu sou bem boiolinha desse arco, portanto eu não estou afim de falar mal desse arco. Então Perfeito, Daniel. Você realmente não deve falar mal das coisas que você gosta. Tenta passar por. seria muito legal e muito conveniente se do nada, É, o cavalo. não é. agora mesmo nesse vídeo, aparecesse alguém que não gosta tanto desse arco e falasse mal desse arco por mim. Seria muito legal e muito conveniente. Ah, oi, Psyne, tudo bem? Não! Pior que eu previ isso, mano. Eu previ essa porra.
Eu vi o Piscine vindo. Eu vi, eu tava sentindo já. Mas é claro que também não é perfeito, né, filhão? Qual foi? O maluco vai falar de Berserk e eu não vou ser spawnado aqui, tá maluco? Eu concordo com o Danael no sentido que o arco da Era de Ouro é bem superestimado na fanbase Por que o Piscine aqui, ele tá com outra cor? O Piscine tá morto? Notaram como o Piscine tá com cor de morto? Eu falei, a morte, ela de vem. Berserk, tá ligado? Porque a gente tem muito mais coisa boa pra olhar pra obra além desse arquinho. Papo reto. Porém, o arco da convicção não é muito bem esse exemplo. Mas o que O Piscine, ele tá com maquiagem. Que porra é essa que ele tá? Ele tá esquisito, cara. Ele não tá esquisito. me pega no arco da convicção é que a gente tinha acabado de sair de um pseudo arco, né, que seria o arco das crianças perdidas, Papo reto. que tem uma das melhores vilãs, que seria a Rossini, tem uma das Ah, o Danael, ele com certeza errou na hora de fazer a tela verde. melhores lutas, melhores desenvolvimentos de personagem, mostrando pra gente o quão longe o Guts estava disposto a ir, não só pra cumprir esse objetivo de matar todos os apóstolos, pra também mostrar o quão impossível é essa meta dele. E a gente sai de tudo isso pra Padre Minecraft. Ah, Piscine, porra, é mó maneiro esse arco, cara. Por que o Piscine sempre tá errado, mano? Por que o Piscine sempre tá errado? Até num vídeo do Danael, o Piscine tá errado. Estou embasbacado. O Mosgos, mano, ele funciona assim, ele serve muito bem pra representar a parada da religião, fazer uma crítica a isso, porém ele é chato de um jeito ruim. A ambientação e o jeito com que esse arco é meio arrastado, sem contar que ele adiciona muitas informações e coisas novas, que eu não vou listar todas aqui porque eu não odeio o Danael e eu não vou fazer ele editar tanto assim essa parte. Fez com que, pra mim, esse arco se tornasse uma experiência um pouco estressante, tá ligado? Sobrecarregou a parada a um ponto que eu não vi a hora de acabar pra gente começar um dos melhores arcos de Berserk, o meu favorito pelo menos, que é o Millennium Falcon. Millennium Falcon. Que não se preocupem, o Danael irá sim fazer vídeo sobre esse arco, eu tenho a família dele sobre custódia. Calma! Bom, mas eu também não quero estragar o vídeo do Danael, ficando 40 minutos aqui explicando Poderia. Pode estragar o vídeo do Danael. detalhadamente porque eu não gosto tanto do Por que ele tá com uma fita isolante no braço? Porque ele é doente. Esse moleque é doente. Ele acha que... Ah, foda-se, não quero explicar. Eu não quero explicar. Mas tem a ver com a tatuagem arco dele. da convicção, então adeus rapaziada, falou. Mas ainda assim é um arco que Cara, que crossover. tem muita qualidade, muitos pontos legais. E no momento atual, meu favorito da obra. Talvez se eu reler de novo o Berserk, mude de opinião, mas eu gosto muito desse arco. Enfim, Esse arco é legal, eu gosto. é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente. Na época que eu li Berserk, eu gostei de absolutamente todos os arcos. Então eu provavelmente sou um grande fã de Berserk. Só que faz tantos anos que eu li Berserk, eu li com 15 anos, talvez eu não tenha entendido Berserk. Eu preciso reler um dia. Mas esse dia vai demorar. De qualquer maneira, agradecimentos especiais ao Piscine por fazer meu trabalho por mim. Até a próxima e até! Bom vídeo, hein? Adorei o vídeo do Danael. No dia que o Danael fizer um vídeo ruim, acabou o mundo. E adorei a participação especial de Gabriel Perecci nesse vídeo, tá? Adorei, adorei e adorei. Bom pra caralho.